Audiência amiga do Pensar Piauí, hoje nós vamos conversar com o Fernando Horta. Já tivemos essa oportunidade há 2 anos atrás, uma entrevista por streaming, hoje presencialmente aqui. Eu queria agradecer por você ter tirado o tempo para conversar com a gente. Fernando, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Oscar. Muito obrigado pelo tempo. Você sabe que foi difícil a gente acertar as agências, mas eu fico na agenda, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Ok, bom, vou fazer referência então à primeira vez que você foi entrevistado pelo Pensar Piauí, era abril de 2021, e a gente estava começando uma pandemia, né? Aliás, abril de 2020, fazem 2 anos, a gente estava começando uma pandemia. E a pergunta que se fazia na ocasião, e eu fiz ela para você, era se o mundo ia se transformar depois da pandemia numa coisa melhor, num mundo melhor. Naquela ocasião você já dizia que não, mas eu queria que você fizesse uma análise aí do que foi esta pandemia e o que ela trouxe de bom para o mundo e por que ele não se tornou tão melhor quanto a expectativa que se tinha? Olha, uma das coisas importantes, meu caro, que a pandemia nos trouxe foi a percepção direta de que o Estado, o mercado é insuficiente para resolver as questões da humanidade. Né? Porque até a pandemia nós estávamos num surto desse neoliberalismo de que o mercado era a resposta para absolutamente tudo. Então, se você queria melhorar a produção, você precisava abrir para o mercado, se você queria produzir mais valor, gerar mais tecnologia, você precisava de iniciativa privada, desregulação. A pandemia, ela mostra que as cadeias de produção de valor do mercado e encaminhamento do processo produtivo, as próprias relações entre os entes nacionais, elas não são assim tão maravilhosas, tão neutras, quanto se supunha no momento em que os países precisaram competir por determinados insumos econômicos, como por exemplo vacinas, não houve ali nenhum acerto de livre mercado. Ali foi uma disputa geopolítica muito forte, na qual emergiu imediatamente uma rivalidade brutal entre Estados Unidos e um bloco formado aí por China e Rússia. Então, eu acho que a pandemia aprofundou essas contradições que antes estavam escondidas sob o véu, né, do mercado, da neutralidade, da impessoalidade e tal, e nos trouxe a perspectiva real de que a nossa melhor ferramenta ainda para enfrentar os grandes problemas do século XXI que a humanidade tem pela frente, a questão da ecologia, a questão do aquecimento global, do processo produtivo, a melhor ferramenta ainda é o Estado. E dentro do Estado ainda um processo democrático, um processo de inclusão. Né? E nós não conseguimos sair dessa pandemia melhor do que nós entramos, porque ela afetou as partes do globo de forma diferenciada. Né? Na Europa, se não me engano, o dado que eu vi era que os países tinham cerca de 6 doses de vacina por habitante na Europa. Então, a vacinação completa, o ciclo vacinal completo é de 3, às vezes 4 doses. Então, na Europa você tinha disponível para cada cidadão 50% mais. Enquanto se você olhasse na África, não teve, a população não tinha. Então, nós continuamos com um problema sério de desigualdade internacional que mina os esforços da percepção do país, do planeta, de que vivemos os mesmos problemas e de que precisamos cooperar para conseguir solucionar esses problemas de forma mais rápida e adequada. Então, a gente não conseguiu crescer por conta desse sentido. A desigualdade freou esses esforços de cooperação, embora alguns países tenham avançado muito nisso, especialmente a China. Agora, tem um outro fato internacional que eu queria fazer referência e ouvi-lo. Guerra da Ucrânia. O que é essa guerra da Ucrânia? Que impactos ela traz para o Brasil? Quando eu digo isso, muito porque em campanha o atual presidente Jair Bolsonaro dizia que o país ia muito bem, porque tinha enfrentado uma pandemia e os efeitos da guerra. Né? Acho até que quem se opôs ao Jair Bolsonaro, como o Lula e outros, não responderam a isso. Mas queria lhe ouvir sobre a guerra da Ucrânia.
Eu lembrasse bem, né? O Bolsonaro pintou um cenário como se nós tivéssemos pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com bombas caindo na nossa cabeça, e ele tivesse sido um presidente heróico que manobrou o país nisso tudo. Claro que não, o Brasil foi afetado lateralmente pelas questões da guerra, quer dizer, houve um aumento no preço do trigo, houve um aumento no preço do petróleo, e como a gestão da Petrobras foi entregue para o mercado, o aumento do petróleo não significou uma melhora para a economia do país, muito pelo contrário, isso significou drenagem de recursos do Brasil para o sistema internacional, para a mão desses acionistas. Né? Então, foi horrível o que ali aconteceu. Agora, a guerra na Ucrânia significa uma inflexão muito forte no sistema geopolítico contra a hegemonia norte-americana. Né? Então, a Rússia do Vladimir Putin, dotada de uma capacidade militar se não superior, pelo menos em mesmo nível dos Estados Unidos, faz uma aliança, garante uma aliança de suporte com a China, ou seja, garante que não vai arrumar problemas com a outra superpotência, e resolve dizer que os norte-americanos não vão continuar fazendo do mundo o seu espaço de teste geopolítico. E vai lá e questiona a colocação de bases da OTAN na Ucrânia. Um país que historicamente tem laços de proximidade e de separação com a própria Rússia do Vladimir Putin. Então, na realidade, a guerra não é a guerra é na Ucrânia. Quem está lutando é o povo ucraniano e o povo russo, mas ali é uma guerra contra a hegemonia norte-americana operando por intermédio da União Europeia e da OTAN em cima de um país que resolve dizer não, chega, daqui eu não passo. E o Vladimir Putin disse que não aceitaria a Ucrânia na OTAN porque, uma vez que isso tivesse se consolidado, ele não teria mais como voltar atrás. Quer dizer, permitindo que a Ucrânia entrasse, a partir dali você teria bombas nucleares, armamento na fronteira da Rússia, e ele não teria mais como suportar isso. Então ele foi, vamos dizer assim, para o tudo ou nada, ainda não chegou no limite da guerra, mas nós estamos com certeza num limiar muito mais próximo de um conflito internacional do que tivemos em toda a Guerra Fria, inclusive. A situação não está fácil, não. Nesse momento, quem ainda trabalha na balança para que a coisa não fique pior é a China. A China percebeu a posição dela. Ela não apoiou totalmente Vladimir Putin, de forma a permitir que Putin tivesse tomando decisões um pouco mais agressivas, mas ela também não permitiu em nenhum momento que Putin ficasse sozinho, para não permitir que os norte-americanos e algum outro também tomassem atitudes mais drásticas. Então, ela está equilibrando essa balança. E a guerra da Ucrânia marca isso, marca uma oportunidade para países como o Brasil de reverem a sua própria inserção internacional. De que lado nós queremos ficar? Queremos ficar de algum lado? Queremos conversar com os dois? Que país nós queremos ser nesse cenário internacional? Agora, infelizmente, o governo internacional não teve condição nenhuma de operar nessas bases. Levando em conta aqui minha falta de conhecimento sobre guerra e relações internacionais, das quais você é PhD, mas quando estourou a guerra, a sensação que eu tinha pelo poderio bélico da Rússia é que rapidamente se teria um desfecho daquela situação. Está para completar um ano de guerra. Por que essa guerra do macaco perguntou? A sua percepção sobre a diferença de poder entre Rússia e Ucrânia era também a percepção do Putin. O Putin inicialmente pensou que seria uma manobra militar. Então nós vamos pressionar aqui, vamos entrar e vamos chegar em Kiev rapidamente. Com o que ele não contava era, primeiro, com a resistência ucraniana, um exército formado por pessoas que estão com experiência de combate há muito tempo, não é gente destreinada, é um exército com capacidade. Um processo de mobilização interno político baseado na extrema-direita ucraniana, né, que foi muito hábil em organizar a população em torno dessa guerra, e a partir daí uma postura da própria União Europeia em tentar se ver livre de Vladimir Putin muito rapidamente através da entrega de material, armamento, apoio político, dinheiro para a Ucrânia. Então, usando corpos ucranianos que os europeus e os norte-americanos pretendem desgastar Vladimir Putin. Né? Desde o início dessa guerra, venho chamando a atenção para isso, que nós não devemos apoiar isso, porque era uma guerra, não uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra em que se está usando os corpos ucranianos para atingir Vladimir Putin. E o Putin se impressionou com a oposição que os ucranianos conseguiram fazer. Agora, eles sozinhos não teriam feito isso.
certamente ali por trás você tem armamento ocidental, estrutura ocidental tentando fazer, apostando que o sistema político do Putin vai quebrar antes vamos dizer assim, da vontade dos ucranianos em defender o seu território, seu suposto território. Então é um jogo é como se duas pessoas pulassem dentro de uma piscina e ficassem a maior parte do tempo sem respirar. Né? O que não aguentar primeiro, sobe e perde. É mais ou menos isso. O Ocidente e a Rússia estão nesse jogo. O grande problema disso é que quem está morrendo são ucranianos no meio dessa história toda. Voltando para o Brasil agora, nós estamos a menos de 30 dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Jair Bolsonaro foi derrotado. Daqui a pouquinho eu quero falar de Jair Bolsonaro, fascismo e nazismo, que é o tema que lhe trouxe ao tema aí. Mas eu pergunto para você, o que esperar do governo Lula a partir dessa frente tão ampla que ele conseguiu formar para derrotar o Bolsonaro? Pois é, a primeira coisa é que a gente tem que separar o que a gente gostaria de ver no governo Lula do que a gente pode efetivamente esperar do governo Lula. São duas coisas. Claro que nós gostaríamos de ver um governo de mobilização, de transformação, de mudança em alguns setores da sociedade brasileira. Essa mudança deveria ser bastante radical, né? Nós ansiamos por isso, uma parte da esquerda foi às ruas e militou numa das campanhas mais difíceis da história do Brasil, pensando nesse cenário de transformação. A questão é que a correlação de forças que se estabelece hoje no Brasil nos aponta para que essa transformação seja no mínimo questionável na sua extensão e na sua velocidade. Então as pessoas têm que, né, usando aquela expressão antiga, devagar com andor que o santo de barro, né? É possível fazer mudanças nesse governo Lula? Claro que é, mas nós vamos ter que caminhar numa velocidade que talvez a esquerda não estivesse acostumada. Né? Por que eu digo isso? Porque o parlamento, majoritariamente, é um parlamento refratário ao governo Lula, porque a composição de forças que foi necessário para vencer Jair Bolsonaro foi uma composição bastante ampla, em alguns setores tremendamente divergente no que fazer com os ferramentais de Estado. E terceiro, porque nós temos uma resistência não democrática, não institucional no Brasil que cobra um preço muito caro. Né? Toda vez que nós vemos um militar ameaçando, alguém questionando a possibilidade da posse, alguém questionando a possibilidade das urnas, isso é uma resistência institucional, não legalizada, não constitucional, que cobra um preço muito caro no Brasil. Porque você tem que fazer sempre uma dupla negociação. A negociação com o objetivo que você quer alcançar e a negociação com aqueles que podem radicalizar a partir desse objetivo e de alguma forma levar o Brasil a uma grande confusão. Por exemplo, a figura do Múcio hoje como uma das pessoas que deve aí assumir o Ministério da Defesa é um exemplo disso. Múcio certamente não é a figura que a esquerda gostaria de ter lá, né? Mas é a figura que se consegue construir num processo de negociação política que garante uma certa estabilidade. Então nós ainda pagamos um preço muito grande no Brasil por conta desses fantasmas que estão desde 64 ainda entre nós, né? Que parece que nós não conseguimos exorcizar. Então, uma coisa que a gente quer do governo Lula, mudança, transformação, crescimento da economia, essa desnazificação que a gente precisa fazer, uma retomada dos valores humanistas e democráticos do Brasil. Outra coisa é como nós vamos articular isso. Eu acho que nesse sentido nós vamos ter que acabar de alguma maneira indo mais devagar do que nós gostaríamos. Espero que a esquerda tenha calma, paciência, já que eu acho que o povo brasileiro não vai ter, porque tem muita gente passando fome. E fome não espera. Nazismo e fascismo. O grande ícone desse pensamento aqui no Brasil, Jair Bolsonaro foi derrotado agora na eleição. Mas estão aí com acampamentos em frente ao Exército. Esse papel ele recebeu agora em novembro o Darris, sociólogo lá de Belo Horizonte, ele dizia: eles vão se preparar para as eleições municipais, eles vão ganhar as grandes cidades, pelo menos vão disputar. Não morreu o fascismo. Qual é a sua impressão, a partir da derrota de Jair Bolsonaro, dessa escola tão terrível aqui no país? Como é que você acha que essa extrema-direita, o pré-fascismo, o pré-nazismo, como é que ela se comporta daqui para frente?
Eu fiquei muito impactado com a votação no primeiro turno, sabe? Muito impactado. Eu não acreditava que Jair Bolsonaro pudesse ter aquela quantidade de votos. E imaginava que nós estávamos já num ciclo descendente do fascismo brasileiro, que ele já estaria, por conta das suas próprias contradições e o atropelo da própria realidade, que a cabeça dessas pessoas tivesse já percebido o erro que se nos colocar. Mas a votação de Jair Bolsonaro no primeiro turno nos mostrou que não. E a eleição de algumas figuras. Exato. Quando eu falo eleição do primeiro turno, depois você vai ter senadores, o próprio Tarcísio em São Paulo. Então, isso impactou a própria esquerda, nós sentimos muito esse golpe, porque a realidade foi que nós sim ainda temos uma sombra fascista muito presente, né, ali dentro. Agora, Jair Bolsonaro tem nesses últimos 30 dias nos feito muitos favores à esquerda. Quando ele não consegue se construir ou se reconstruir como figura basilar para a oposição, ele nos presta um favor. Quando ele aparece chorando, quando ele não dá manifestações, quando ele se esconde através de um problema na perna, alguma coisa assim, ele começa a arranhar aquela imagem de mito que tinha sido construído em torno dele e começa a abrir clarões para que outras lideranças também de extrema-direita comecem a questioná-lo e a tentar assumir esse poder. A gente está vendo claramente o vice-presidente Mourão tentando fazer isso. Nós estamos vendo de alguma maneira o Tarcísio em São Paulo já caminhando para um tipo de liderança um pouco mais contida, mas ainda assim uma liderança. E de qualquer forma, esse mito arranhado, né, esse herói que não é um herói que cai morto, não é um herói que morre lutando, não é um herói que se levanta para a próxima batalha, é um herói que se acovarda, que chora, né? Sente como uma criança de 14 anos uma derrota e tudo mais. Ele nos ajuda porque ele enfraquece essa construção narrativa sobre o Bolsonaro. Então eu tenho dúvida se para 2024 a extrema-direita vai ter condições de se reorganizar, porque você precisaria construir novas estruturas, novas pessoas, né? Porque a estrutura fascista é muito centrada na posição do líder, das lideranças. É possível fazer essa transformação? Mas ela leva tempo. Não sei se para 2024 eles terão condição de fazer isso. Mas certamente para 2026 eles vão se reorganizando. Você tem 2 ciclos de 2 anos e é possível fazer isso. Não acredito que Jair Bolsonaro siga tendo uma postura de importância e primazia nesse movimento. Tá? Uma das coisas importantes que a gente tem no fascismo é que ele é brutal em termos empíricos. Então, o rei morto, rei posto. Jair Bolsonaro optou pela morte política, então vai acontecer isso e ninguém vai levar para esse lado. Agora, novas lideranças vão surgir, indiscutivelmente, porque Jair Bolsonaro não é a causa dessa estrutura fascista brasileira, mas ela é a consequência. Esse pensamento, essas ideias já estão presentes na sociedade brasileira há muito tempo. Agora elas encontraram alguém que as representa, que é Jair Bolsonaro. Mas certamente ele não é o único. Pode haver ainda uma mudança nessa organização. Então, nós temos que ficar alerta, nós temos que perceber que vencemos a eleição, mas não debelamos essa estrutura fascista. E precisamos, nesses 4 governos de Luiz Inácio Lula da Silva, desenvolvermos... 4 anos, né? De governo de Luiz Inácio Lula da Silva, desenvolvemos ferramentas suficientes para diminuir a importância e a profundidade que esse fascismo vai ter na sociedade brasileira. E isso se faz com a educação e cultura. Indiscutivelmente, nós temos que retomar isso como centro, eixo central da organização do governo. Educação e cultura, você falou aí, mas o Pensador também entrevistou recentemente Frei Beto e ele falava da aposta na organização de base. Sempre lembrando dos anos 70, das comunidades eclesiais de base, do movimento sindical. Um país dessa dimensão, dessa diferença regional. E agora a gente, com as ferramentas da tecnologia, das redes digitais e tudo, você bota fé na questão do trabalho de base? Como fazer no Brasil? Eu sou entusiasta disso. Nós estamos aqui num local de trabalho de base. Né? Eu sou entusiasta disso. Quando a gente fala em educação e cultura, a gente não está falando só das questões formais, não está falando só de escola, né? Mas a gente está falando disso como uma ferramenta de transformação da realidade. E o trabalho de base é essencial nesse processo. Então,
Acho sim que é o caminho, né? Nesse ponto estou com o Frei Beto, só não acho que esse trabalho de base tem que ser feito aos moldes do que nós fizemos na década de 70, que foi feito, nossa, mas que foi feito na década de 70. Acho que o trabalho de base hoje passa também por estratégias de comunicação, passa também por se assenhorear das ferramentas do mundo digital, passa também por compreender as especificidades desse século XXI, né? Precisa isso estar dentro mais. Eu costumo dizer que a gente não pode mais trabalhar com giz e quadros, simplesmente. O professor hoje ele precisa internalizar essa transformação dos tempos. E os trabalhos de base também precisam ser nesse sentido. Nós precisamos reavivar a importância da política na sociedade, que foi destruída nos últimos 6 anos, 7 anos. Foi criminalizada a política, foi criminalizados os movimentos sociais, foram criminalizados os partidos. Nós precisamos recuperar esse tipo de coisa. E isso também é trabalho de base. É ouvir, é escutar, é estar presente, é dialogar, é reconstruir consensos que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Você vai conversar com as pessoas ainda acreditam que a fome é uma questão de gosto pessoal, né? Então, a criatura ela não trabalha porque ela não quer e ela resolve passar fome. Esse é um pensamento que de alguma forma embala esses votos em Jair Bolsonaro, porque isso é fruto de uma destruição completa dos nossos consensos, os consensos que nós tínhamos lá na década de 90 no meio do neoliberalismo. Porque no meio do neoliberalismo nós chorávamos com a fome no Nordeste, com as crianças morrendo de fome em todos os lugares. Hoje não. Hoje se criou um consenso de que isso, a fome, a vagabundagem, o desemprego... Hoje, enquanto a fome campeia aqui, até quem coma carne. Carne folhada a ouro, bem lembrado disso, né? As pessoas me perguntaram por que você ficou tão chateado, é dinheiro deles, porque a simbologia, supostamente a seleção brasileira representa o povo brasileiro, e você não pode representar um povo que tem 30 milhões de pessoas hoje passando fome, comendo carne folhada a ouro no Catar, sabe? Não há consciência social nisso, isso só mostra que esses jogadores estão completamente desconectados do país que eles dizem representar, infelizmente. Fernando, muito obrigado por mais esse momento e quero deixar aqui meu agradecimento e qualquer outra oportunidade, ou presencialmente ou por streaming, quero estar podendo aproveitar da sua sabedoria. Meu caro, eu fico muito feliz de dar essa oportunidade de novo, fique tranquilo, eu estando de novo em Teresina, vou avisar e nós vamos fazer isso novamente. E se precisar, se achar conveniente que a gente faça isso online, não tem problema, eu tenho os meus contatos, não tem estresse nenhum. E um abraço para quem está nos assistindo, a gente pede aí que fortaleçam as redes de esquerda, se inscrevam nos canais, participem desse processo, porque a diferença na eleição de 2022 entre o que nós fizemos e o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles cultivam esses laços, essas relações há 10, 12 anos, e a gente está começando a fazer isso agora. Então, muito feliz que tenha gente se engajando nisso, e do que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Grande abraço, obrigado. Muito bem, Manuel.